Como um surdo de nascença pensa. E como seria se os humanos usassem 100% da capacidade do cérebro? Por que as pessoas associam a cor rosa com mulheres e azul com homens? Vamos começar por aí. Essa diferença entre azul e rosa começou apenas depois da Primeira Guerra Mundial. Antes disso, era comum usar branco para homens e para mulheres. Não tinha essa ideia de diferenciar a cor. A questão de usar branco era mais uma prática econômica, pois a tintura era muito cara. Então popularizaram o branco e o azul. Quando o rosa e o azul começaram a ficar populares, saiba que o rosa era a cor associada aos meninos, por ser uma cor mais forte e próxima do vermelho, sangue. Já o azul ficava para as meninas por ser mais delicado. Mas por questão de marketing, por volta de 1950, as lojas começaram a sugerir o azul para os meninos e o rosa para as meninas, por fins meramente estéticos e para que pudessem aumentar suas receitas. Com o passar do tempo, isso foi mudando. Algumas pessoas começaram a vestir seus filhos de azul e as meninas de rosa para serem diferentes da maioria. Por mais que hoje a gente não consiga imaginar que esse costume surgiu assim, no início surgiu de uma forma e ao longo do tempo se inverteu. E até hoje seguimos esse costume em nossa cultura. No final das contas, são apenas hábitos que foram criados para fins comerciais. Porque às vezes sonhamos que estamos caindo e acordamos assustados. Quem nunca? Segundo estudos, 70% das pessoas já passaram por isso. Esse fenômeno é chamado de mioclonia noturna. Isso geralmente acontece durante algum sonho, ou até mesmo quando a pessoa acaba de deitar, antes mesmo de entrar no sonho. É assim que acontece. E naqueles momentos, qualquer barulho pode causar um susto. Não se sabe ao certo por que isso acontece, mas provavelmente tem relação com noites mal dormidas. Dormir com a cabeça estressada, pensando em problemas, tudo isso contribui para esse distúrbio. O que acontece é que seu corpo começa a adormecer, os músculos relaxam, e então o corpo acaba tendo aqueles espasmos involuntários. Isso causa um susto quando acordamos, mas logo percebemos que era apenas um sonho. Uma pergunta interessante: como são feitos os suportes de pontes debaixo d'água? Na maioria das vezes, são usados tubos metálicos gigantes. Eles são enfiados dentro do mar e, através de uma técnica que usa ar comprimido, esse tubo continua seco. Pelo interior do tubo, escavam mais ainda pela terra, fazendo com que o tubo penetre cada vez mais. Depois que o tubo está bem fixo, o interior é preenchido com concreto. Na maioria dos casos, aquele tubo de metal que foi colocado no mar é retirado, ficando apenas a forma de concreto. Como os surdos de nascença pensam? Como é para alguém que nunca ouviu nada pensar? Para pessoas que não nasceu com nenhum problema de surdez, temos algo como uma voz interior que fala nossa língua. Pode ser português, inglês ou qualquer outra língua definida visualmente. Essa voz que guia não faz isso? A voz que guia é, na verdade, a maneira como essas pessoas vivem. Quando o surdo nunca escutou uma voz, seus pensamentos são adaptados para o que eles já estão acostumados a viver. Para muitos, isso envolve uma forma mais visual de pensar. Eles imaginam cenas, objetos, atividades, comunicam-se em libras. Assim, é como eles formam pensamentos. Vale lembrar que, na falta de um sentido, o ser humano desenvolve um melhor que o outro, como a visão, o tato, talvez o olfato. Isso acaba fazendo parte do subconsciente e do consciente. Como foi feito Velozes e Furiosos 7, após a morte de Paul Walker? Paul Walker, o grande Brian O'Connor de Velozes e Furiosos, morreu em novembro de 2013, enquanto o filme ainda estava em produção. Devido à morte do ator, o roteiro teve que ser revisado e modificado. Foram estudadas algumas técnicas, como cenas de filmes anteriores nunca usadas antes. 2 irmãos do Paul Walker participaram como dublês devido à semelhança com ele.
Além disso, o filme teve um gasto de cerca de 50 milhões de dólares em efeitos de computação gráfica para ressuscitar o ator. O uso de tecnologia 3D, onde o rosto do ator é escaneado e integrado com o rosto do dublê, já foi bastante utilizado em vários filmes. A técnica é praticamente impossível de detectar, especialmente se você não souber que o ator morreu. Como seria se os humanos usassem 100% da capacidade do cérebro? Antes de tudo, é importante entender que todos nós usamos 100% do cérebro, mas não ao mesmo tempo. Cada região do cérebro está ativa, mas a pergunta certa é: e se pudéssemos usar todo o cérebro ao mesmo tempo? De acordo com várias teorias, estudos e documentários, se conseguíssemos usar todo o nosso cérebro ao mesmo tempo, poderíamos nos tornar super-humanos, super-inteligentes. Mas também poderíamos ficar dementes. Mesmo que não utilizemos nem 10% do cérebro de uma vez só, estudos indicam que pessoas com QI elevado usam uma parte maior do cérebro simultaneamente. Se pudéssemos usar todo o cérebro de uma vez, poderíamos ser super-inteligentes. No entanto, há muitos aspectos negativos. Se não usássemos todo o cérebro, o corpo teria uma razão. Uma das principais consequências seria o cansaço extremo do cérebro, semelhante ao sobrecarregar uma máquina. Imagine um dia estressante, cheio de problemas. Se não conseguimos controlar nossas emoções agora, imagine com um cérebro sobrecarregado. Outro problema seria dores de cabeça fortes. Além disso, a bipolaridade poderia se intensificar, causando pane no sistema. É tudo teoria, pois até agora ninguém usou todo o cérebro ao mesmo tempo. Alguns acreditam que alguém poderia desenvolver superpoderes. Existe até mesmo uma reportagem sobre um homem que conseguiu sintonia com as vibrações das coisas e pode movimentá-las, por exemplo. É teoria, mas seria incrível controlar algo assim, como mudar o canal da TV apenas com a mente. Então, deixe o seu like e comente o que acha que aconteceria se usássemos 100% do cérebro. Curte, compartilha, se inscreve no canal.